Uma vez mais, boa tarde. O PCP lançou no passado mês de setembro uma ação de âmbito nacional sobre o lema A Força do Povo por um Portugal com Futuro, uma política patriótica e de esquerda. Afirmando a necessidade de romper com a política de direita e fazer emergir como possibilidade real uma política alternativa, patriótica e de esquerda, está em curso por todo o país um conjunto de debates, sessões de esclarecimento, encontros, visitas, ações de propaganda e também iniciativas legislativas. Hoje promovemos esta sessão a partir da identificação do objetivo de divulgar o conteúdo e esclarecer da importância e alcance da proposta apresentada pelo PCP na Assembleia da República, que trata de forma integrada três dos principais condicionamentos com que o país está confrontado: a dívida, o euro e a banca. Ainda no quadro das iniciativas previstas para o Porto, no âmbito desta ação nacional, destacamos o agendamento de 2 debates, onde convidaremos todos connosco a discutir importantes aspectos da vida do país, como acontecerá já na próxima semana, no dia 28 de outubro, com o debate sobre a valorização dos salários e pensões e o direito dos trabalhadores à segurança social, pelas 17h30, na Junta de Freguesia de Santo Ildefonso. O outro debate realiza-se no dia 18 de novembro e abordará a política orçamental e a justiça fiscal. Acompanham-me na mesa os camaradas Agostinho Lopes, Honório Novo, Jaime Toga e Ricardo Galhardo. O camarada Valdemar Madureira, por razões imponderáveis e inadiáveis, não poderá estar presente. Os oradores abordarão aspectos distintos desta proposta do PCP sobre a renegociação da dívida, a preparação do país para a saída do euro e o controle público da banca. Para prosseguir com esta sessão pública, dou a palavra ao camarada Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comitê Central e responsável da Organização Regional do Porto do PCP, que irá enquadrar esta iniciativa como uma ação do PCP, suas propostas e objetivos. Boa tarde, camaradas e amigos. Tal como foi referido pela Cláudia Santos na apresentação, esta sessão pública insere-se no âmbito da ação A Força do Povo por um Portugal com Futuro, uma política patriótica e de esquerda, na decorrência da qual o PCP apresentou na Assembleia da República uma proposta integrada em torno da renegociação da dívida, da preparação do país para a libertação do euro e da recuperação do controle público da banca. Proposta que foi votada na passada semana, tendo contado com o previsível chumbo dos partidos da política de direita, o PS, o PSD e o CDS, e com a abstenção do BE nas questões do euro. Não constituindo propriamente novidade, não deixa de merecer registro o brutal silenciamento desta proposta na comunicação social e o apagamento da política alternativa que o PCP propõe ao povo. Silenciamento e apagamento das propostas do PCP e da existência de uma alternativa a este rumo de desastre, que é indissociável da opção pela realização desta sessão de esclarecimento, onde procuramos também o alargamento dos divulgadores e defensores de uma política patriótica e de esquerda. A existência e articulação entre estes 3 constrangimentos, o euro, a dívida e a banca, constitui uma peça-chave para a continuação da política de direita, para o comprometimento da soberania nacional, para o aprofundamento da exploração capitalista e o crescente empobrecimento do povo português. Aquilo a que assistimos nos últimos anos, com a sucessão dos PECs promovidos pelos governos do PS e com o pacto de agressão das troicas, é uma amostra daquilo que nos espera se o povo português não derrotar esta política. O facto de reunirmos estes 3 objetivos numa única proposta acontece porque há, de facto, uma relação entre estes 3 aspectos. Porque, efetivamente, a renegociação da dívida que propomos no imediato teria um claro impacto na banca privada que detém e especulou com a dívida pública e que dificilmente resistiria a um processo de renegociação sem que o Estado fosse chamado a intervir para garantir a sua liquidez e solvabilidade. Mas também porque a libertação do país do euro envolve obrigatoriamente a renegociação da dívida pública. Isto para lá da consideração de que os empréstimos ao estrangeiro passariam a estar dominados numa nova desvalorização. E ainda porque o controle público da banca, sendo um objetivo autónomo, é um instrumento indispensável para garantir a intervenção do Estado
face aos anteriores 2 processos. É por isto que o PCP considera que, sem renegociação da dívida, sem a libertação da submissão ao euro e sem o controle público da banca, não haverá qualquer perspectiva de um futuro melhor para o nosso país e para o nosso povo, e estaremos condenados ao definhamento económico, à dependência, ao empobrecimento, à degradação do próprio regime democrático. Sendo verdade que esta proposta envolve uma consideração específica quanto ao ritmo, ao calendário, aos objetivos e formas da sua concretização, é, acima de tudo, uma proposta de ruptura com a política de direita, que se insere e articula com os 6 eixos centrais da política patriótica e de esquerda que propomos ao país e que assentam na renegociação da dívida nos seus prazos, juros e montantes, na promoção e valorização da produção nacional e recuperação para o controle público dos setores e empresas estratégicos, na valorização dos salários e rendimentos dos trabalhadores e do povo, na defesa dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, na adoção de uma política fiscal que tribute fortemente os rendimentos do capital e alivie a carga fiscal sobre trabalhadores, pensionistas e PMEs, e na recuperação da soberania do país e rejeição das imposições externas. No momento em que temos em preparação a Assembleia da Organização Regional do Porto do PCP e com ela também a discussão sobre o futuro da região, as propostas do PCP e a recuperação e desenvolvimento económico do distrito, importa destacar o nosso entendimento de que a definição das propostas políticas para a região se inserem na política patriótica e de esquerda que o PCP propõe ao povo e ao país. Consideramos que não é possível falar da recuperação e do desenvolvimento desta rica, importante e vasta região sem colocar como condições prévias a recuperação do aparelho produtivo, reabilitando setores com potencial de crescimento, apoiando PMEs e os setores tradicionais, assumindo medidas de prevenção face a situações de monoindústria e a assunção de que as empresas estratégicas à região e ao país, seja no setor energético, no financeiro, nos transportes ou nas comunicações, só poderão cumprir o seu papel se estiverem sob controle público, razão pela qual o processo de privatizações precisa ser interrompido e revertido, devolvendo ao povo, à região e ao país o que lhe pertence por direito e por necessidade. Camaradas e amigos, a derrota deste rumo e a construção de uma alternativa não só são cada vez mais necessários, como constituem um imperativo inadiável. A alternativa, baseada numa política patriótica e de esquerda, que, podendo constituir um processo complexo e eventualmente prolongado, assume uma corajosa ruptura com a política de domínio do grande capital e de abdicação dos interesses nacionais e de submissão aos interesses do imperialismo. Uma política capaz de abrir caminho ao desenvolvimento económico, ao progresso social e à afirmação da soberania e do interesse nacional. A alternativa necessária e possível, que tem como condições determinantes e dialeticamente interdependentes para a sua concretização o reforço do PCP, com a ampliação decisiva da sua influência social, política e eleitoral, o vigoroso desenvolvimento da luta de massas, que conflua com a criação de uma vasta frente social de rejeição desta política, e a alteração da correlação de forças no plano político, favorável a uma ruptura com a política de direita e à construção de uma política patriótica e de esquerda. A alternativa que reclama a convergência e cooperação com as forças, setores e personalidades democráticas que, séria e convictamente, estejam empenhados numa ruptura com a política de direita. A alternativa necessária e possível, que precisa do envolvimento de todos os democratas, que se identifiquem com os valores de Abril e a quem se coloca o objetivo de trazer mais gente e novos setores à luta por uma política alternativa. É por tudo isto que reafirmamos que a luta pela alternativa patriótica e de esquerda também depende do contributo dos comunistas e dos democratas desta região, de todos os que são atingidos por esta política de desastre nacional, da juventude, das mulheres, dos reformados, dos microempresários e de todos os que nesta região sentem nas suas vidas as consequências das opções de classe de sucessivos governos, que num processo de ajuste de contas com a Revolução de Abril procuram destruir o que mais avançado, justo e progressista existe. Contrariamente ao que dirigentes e eleitos dos partidos da política de direita procuram fazer crer, os problemas do Distrito ou do Norte não se resolvem de forma autónoma da resolução dos problemas do país. Diria até que não se resolvem tampouco com a regionalização, ainda que ela seja indispensável ao desenvolvimento harmonioso do país. Os problemas do Porto e do Norte
ainda que mais graves e intensos, por via de um processo mais longo e intenso de desindustrialização e destruição de conquistas, resolvem-se com a superação dos problemas do país, com a ruptura com a política de direita e com a assunção de uma política patriótica e de esquerda que projete os valores de Abril no futuro da região e do país. Ao apresentarmos estas propostas, estamos conscientes de que os serventuários do grande capital e os responsáveis pelo afundamento do país responderão com um chorrilho de argumentos de caráter catastrofista, semeando por aí a ideia de que com a concretização destas medidas seria o caos económico, o isolamento internacional ou o empobrecimento. Mas estamos cá para enfrentar esses argumentos, para os desmontar, um a um, para desmascarar os responsáveis pela situação a que o país chegou, para denunciar quem beneficia com a política de direita e para lutar pela profunda alteração da correlação de forças que permita romper com a política de direita que o PS, o PSD e o CDS vêm impondo ao país. Por muito que insistam na propaganda, na mentira, na chantagem e nas ameaças, são cada vez mais os que percebem que a continuação desta política está a afundar o país, tornando mais evidente aos olhos do povo que é preciso interromper este rumo de desastre. Nós acrescentamos que, além de interromper este rumo de desastre, demitindo o governo e convocando eleições antecipadas, está nas nossas mãos a construção da alternativa. Construção para a qual este projeto de resolução que hoje aqui expomos constitui um importante contributo e que reclama a convergência e a cooperação com forças, setores, personalidades democráticas empenhados na ruptura. Ou seja, resgatar o país do desastre, devolver ao povo o que foi roubado, repor direitos e rendimentos, é possível com um governo patriótico e de esquerda, constituído precisamente por essas forças e apoiado pelas organizações e movimentos de massas dos setores sociais antimonopolistas. Governo cuja viabilidade, apoio político e institucional está nas mãos do povo português, que com a sua luta, a sua vontade, o seu apoio e o seu voto fazem a força do povo por um Portugal com futuro. Para abordar as questões relacionadas com o euro e a dívida, dou a palavra ao camarada Honório Novo, membro da DORP do PCP. Boa tarde, amigos. Vamos ver se nós conseguimos contribuir com esta e outras iniciativas para atenuar o silenciamento do que o Jaime Toga falava há momentos. E, como não temos muito tempo, eu optei desta vez mesmo por fazer uma intervenção escrita que vou passar a ler. A primeira vez que o PCP apresentou publicamente uma proposta para a renegociação da dívida pública foi antes do governo do PS ter solicitado a intervenção da Troika. Foi em abril de 2011, em 5 de abril de 2011, antes de José Sócrates chamar a Troika. Um outro aspecto importante. Esta proposta feita pelo PCP nesta altura foi apresentada e era um caminho alternativo ao escolhido pelo PS, pelo PSD e pelo CDS de colocar Portugal na total dependência do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Se o país em abril de 2011 tivesse imposto a renegociação da dívida e tivesse optado pela diversificação das fontes de financiamento, como os PCP defendeu nessa altura, ter-se-ia certamente travado a espiral do endividamento, ter-se-ia evitado submeter o país ao memorando da Troika e ter-se-ia impedido o país de ter entrado no maior ciclo de recessão económica de que há memória documentada. Importa recordar este facto histórico que tem apenas 3 anos e meio. Importa recordar isso hoje, quando a ideia da renegociação da dívida parece, sublinho e insisto, parece, ser bastante mais transversal e aceite, ou pelo menos dito como aceite, pela sociedade portuguesa. Importa recordar isso quando hoje muitos do Partido Socialista e bastantes também do PSD e do CDS, que na altura diziam que a proposta de renegociação da dívida apresentada pelo PCP era demagógica, era irrealista, era irresponsável, hoje
falam, de uma maneira porventura enviesada, dessa mesma ideia, como se sempre a tivessem aceito como válida de debate e de alternativa. Nem como hipótese de trabalho ou de debate a aceitavam na altura, importa recordar. Importa também recordar o que o PCP disse e avançou no concreto para impor uma renegociação da dívida pública, quando na altura essa dívida era de apenas, vejam lá, 163 mil milhões de euros, 94% do PIB da altura, e em junho de 2014, este ano, atingia já 223 mil milhões de euros, isto é, 134% do PIB deste ano. Isto é, mais, em números absolutos, mais 60 mil milhões de euros do que em abril de 2011. Em junho de 2011, dissemos, no projeto de resolução que apresentamos na altura, que a dívida pública de Portugal, na altura já, era insustentável e impagável. Que, ao contrário do memorando da Troika e ao contrário da posição do PS, PSD e CDS, Portugal tinha que impor a descida das taxas de juros, tinha que impor a definição de períodos de carência, tinha que impor o alargamento dos prazos de pagamento para 30, 40, 50 anos, tinha que impor serviços anuais de dívida compatíveis com o desenvolvimento económico e indexados a um limite máximo em função do valor das exportações do país no respectivo ano, tinha que proceder ao perdão, anulação parcial dos montantes dessa dívida, à exceção da dívida à poupança dos pequenos aforradores, à segurança social e do setor empresarial público do Estado. E mais, dissemos em junho de 2011, propusemos, que este processo propriamente dito de salvação nacional tinha que partir da iniciativa do Estado português, tinha que ser feito em função do interesse do povo português e não feito a reboque dos credores e dos seus interesses, como aliás aconteceu na Grécia. Na altura, repito e sublinho, éramos irresponsáveis com esta proposta. O essencial desta proposta, porém, tinha já sido muitas vezes testada nas relações internacionais. O exemplo da Alemanha é o melhor, mais próximo e até bastante recente. E passo a expor. De facto, o Acordo de Londres de 1953, a dívida, através desse acordo, a dívida alemã antes da guerra foi anulada em 46%. E a contraída depois da guerra, isto é, entre 45 e 53, perdoada em 51%. Do que não foi anulado, 17% ficou à taxa zero, 38% à taxa 2,5%. Foram anulados também os juros em dívida desde 1934. Foi definido um período de carência de 5 anos e o serviço da dívida anual limitado a 5% das exportações do ano respectivo. O último pagamento deste acordo de 1953 foi feito em 2003, 50 anos depois do acordo. Por isso nós percebemos aqui melhor a que é que se deve, de facto, o famoso milagre alemão. Este exemplo mostra bem como a proposta do PCP era e é responsável, tem critérios e não é demagógica. Tem, porém, uma característica que incomoda o PS, o PSD e o CDS e que põe os cabelos em pé aos credores do FMI, da Comissão, do Banco Central Europeu. É, de facto, uma proposta que defende o país e é, de facto, uma proposta que defende o interesse do nosso povo. Se este governo ou um futuro próximo insistirem em não tomarem a iniciativa de impor a renegociação da dívida de Portugal, o país vai continuar obrigatoriamente a sofrer as consequências de uma austeridade inaceitável e injusta, vai ter o seu futuro como país soberano comprometido de forma crescente, vai ter o seu desenvolvimento económico comprometido por uma dívida que é, a cada dia que passa, cada vez mais impossível de ser paga. E é bem fácil de perceber esta afirmação olhando para o Orçamento de Estado de 2015. O pagamento de juros nele contemplado atinge quase 8 mil milhões de euros. Representa cerca de 4,8% do PIB, ou à volta disso, 4,7%, 4,8%. Gasta-se mais com os juros, com a educação e mais ou menos tanto quanto com a saúde.
A título de exemplo e de exercício quase académico, poderíamos dizer que sem o serviço da dívida, o Orçamento de Estado, da dívida, dos juros, atenção, do pagamento de juros, o Orçamento de Estado não teria um déficit de 2,7, como prevê o Governo, teria antes um excedente orçamental de 2,2 pontos percentuais, superior a 3.500 milhões de euros, que bem necessários seriam para afetar ao investimento, às prestações sociais, à saúde, à educação, etc., etc. Impor a renegociação da dívida constitui, assim, um imperativo nacional e uma base para poder permitir o desenvolvimento económico e social do país. Não basta, porém, caros amigos, nem é hoje suficiente falar apenas da renegociação da dívida. Importa recordar também a existência de um outro instrumento incompatível com a soberania do país e com a possibilidade do país se desenvolver. Estou a falar do Tratado Orçamental ratificado em abril de 2012 por iniciativa do atual Governo e por insistência muito forte do PS, que queria a todo custo que Portugal fosse um dos primeiros Estados a ratificar mais esta peça instrumental da União Económica e Monetária e do euro. O que o Tratado Orçamental impõe agrava ainda a questão política da dívida nacional. O Tratado Orçamental impõe, para além do pagamento dos juros de que já falei até agora, uma outra coisa. Impõe, portanto, um serviço de amortização da dívida incompatível com a existência do nosso país enquanto entidade soberana. O Tratado Orçamental diz que Portugal tem que pagar, isto é, amortizar, anualmente 1/20 do valor da dívida superior a 60% do PIB. Se assim fosse, o Tratado Orçamental impõe, continua a impor, que por ano Portugal amortize um valor com base constante, naturalmente estas contas são feitas com base constante, de cerca de 4,4 mil milhões de euros, 1/20 de 89 mil milhões de euros, a parte que supera os tais 60% da dívida pública, que em junho de 2014, recordo, era de 223 mil milhões de euros. Se a isto somarmos o pagamento anual dos juros inscrito no orçamento, verificamos, ou seja, confirmamos, quanto Portugal não tem saída nem futuro no quadro do Tratado Orçamental, que importa suspender e extinguir, nem no quadro de uma política monetária europeia que, através do euro e do Pacto de Estabilidade a ele associado, entende condenar os países periféricos, menos desenvolvidos da União Europeia, a uma situação subalterna e subserviente, incompatível com o estatuto de um país soberano. É neste quadro de proteção sobre o futuro, de projeção sobre o futuro, como país soberano de Portugal e com possibilidades e potencialidades de um desenvolvimento económico próprio, que o PCP propõe, e passo a citar, um vasto programa para dotar o país de um conjunto de instrumentos e mecanismos capazes de enfrentar com sucesso a possibilidade de Portugal sair do euro e da União Económica e Monetária. E sobre esta proposta do PCP, não resisto a dois ou três comentários. Primeiro, ao contrário do que o PS e do PSD fizeram em 1992, com a ratificação do Tratado de Maastricht e a integração de Portugal na União Económica e Monetária, ao contrário do que fizeram logo a seguir no final da década de 90, com PS, PSD e agora também já o CDS, a ratificarem e integrarem o país no euro, sem que qualquer destas decisões fosse objeto de consulta popular, como sempre o PCP defendeu, o projeto de resolução do PCP que agora estamos a apresentar, apresenta, para libertar o país do euro e dissolver a União Económica e Monetária, dizia eu, apresenta como condições fundamentais para a sua execução a preparação do país e o respeito pela vontade popular. Neste aspecto central fica agora bem expresso e claro quem é que afinal tem concepções participativas do funcionamento pleno da democracia e quem, enchendo a boca de democracia, está habituado a arrastar o país e o nosso povo para autênticos becos sem saída. Segundo comentário. O projeto de resolução do PCP chama a atenção para o facto de uma saída de Portugal do euro poder ser imposta ou provocada
pelo núcleo central da União Europeia, Alemanha, França, uma vez verificada a impossibilidade de pagar o serviço da dívida, de cumprir o tratado orçamental e, atenção, last but not least, como diriam os ingleses, e uma vez confirmada que, com o tempo, entretanto, decorrido, os bancos alemães, franceses e outros já se terão certamente desfeito totalmente da exposição à dívida portuguesa. Terceiro e último comentário. Neste último contexto, o PCP faz bem em propor que o país tenha tudo preparado para a saída do euro, seja ela por expulsão, já referida agora, seja ela por opção nacional, referida anteriormente. E neste quadro da opção nacional, há que sublinhar a responsabilidade da proposta do PCP quando se afirma que a saída do euro terá que ser negociada no âmbito da própria União Europeia, associar eventualmente outros interessados e integrar um programa de apoio comum no período de transição. Este é verdadeiramente um caminho e uma alternativa que merece ser encarada com toda a seriedade, que tem problemas que não podem nem devem ser menosprezados, aligeirados, nem tampouco simplificados. Problemas e custos que têm que ser ponderados, avaliados e devidamente estimados. Questões para as quais o PCP, no seu projeto de resolução, responsavelmente adverte, não as omitindo nem as iludindo, mas que são questões e problemas que, por outro lado, podem ser superadas ou poderão vir a ser superadas se houver vontade e força política capazes. Capacidade de concertação e de negociação para criar as condições para Portugal deixar de estar submetido à União Económica e Monetária, recuperar a capacidade soberana de gestão monetária, orçamental e financeira, colocando-as, estas três capacidades, ao serviço da economia nacional, da capacidade produtiva, da possibilidade de investir, do crescimento e do emprego e da melhoria das condições de vida do nosso povo. Disse. De seguida tem a palavra o camarada Ricardo Galhardo, membro da DORP do PCP, que irá intervir sobre a necessidade de assegurar o controle público da banca. Camaradas e amigos, na ditadura fascista, todo o sistema bancário em Portugal era dominado e controlado e concentrado pelo grande capital, resumindo-se a 7 grandes famílias defensoras acérrimas do regime fascista, que oprimiram e exploraram os trabalhadores e o povo português durante 48 anos. A Revolução Portuguesa de abril de 1974 trouxe consigo a liquidação do fascismo e de todas as formas de opressão e de domínio dos grandes grupos económicos e financeiros. Com a luta dos trabalhadores, bancários e o amplo apoio das massas trabalhadoras e populares, conquistou-se a nacionalização democrática dos grupos monopolistas e, em particular, da banca e dos seguros. Com o setor financeiro ao serviço dos trabalhadores, do povo e da economia do país, Portugal atingiu níveis de desenvolvimento nunca antes conseguidos em todos os setores de atividade, aumentando também o poder de compra dos trabalhadores e do povo. Mas este processo teve uma inversão. Há 38 anos que os sucessivos governos de PS, PSD e CDS vêm afrontando as conquistas da Revolução. Numa lógica de ajuste de contas com as conquistas revolucionárias, de que a banca nacionalizada era símbolo destacado, com Cavaco a liderar o governo e as privatizações, e Mário Soares como Presidente da República, deu-se a recuperação da banca para o capital privado. Fazendo uma análise séria e justa, pode-se verificar que hoje, como nos 48 anos de fascismo, a banca privada não serve os trabalhadores,